Quero falar um pouquinho sobre emendas parlamentares agora e vou chamar o nosso amigo André Anelli. O presidente da Câmara, Hugo Mota, comemorou o aval de Flávio Dino para a proposta de liberar as emendas. Fala, Anelli! Pois é, Evandro, houve uma intensa reação positiva aqui por parte do Congresso Nacional no dia de ontem, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acabou homologando aquela proposta feita em parceria com o Executivo e o Legislativo, proposta essa apresentada pela AGU, a Advocacia Geral da União, que previa, então, mecanismos de mais transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. Que mecanismos são esses? Primeiro, a adoção da identificação nominal de cada parlamentar, que acaba, então, sendo o autor ou o apoiador dessas emendas parlamentares. E ainda uma padronização das atas e das planilhas dessas emendas, justamente então no sentido de garantir mais transparência, como queria o Supremo Tribunal Federal, através de uma ação que foi ajuizada pelo Partido Novo e também pelo PSOL. E diante dessa reação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acabou então gerando uma intensa reação aqui no Congresso Nacional, e a gente começa com Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que numa rede social acabou dizendo que se tratava então de um reconhecimento da prerrogativa do Congresso Nacional. Ele disse que a decisão do ministro Flávio Dino de aprovar o plano de trabalho das emendas é resultado dos esforços do Legislativo em dialogar com os demais poderes. É também um reconhecimento das prerrogativas dos parlamentares. E, um pouco antes, o presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre, também se manifestou por meio de uma grande nota que foi enviada à imprensa. Uma parte dessa nota diz o seguinte: o diálogo sempre foi o caminho para fortalecer a democracia e garantir o entendimento entre as instituições. Em um esforço conjunto da Câmara e do Senado, buscamos essa construção com o STF, respeitando as prerrogativas dos parlamentares. E aí, ao final, Davi Alcolumbre ainda diz que tem-se um importante resultado para o Brasil, fruto dos diálogos institucionais entre os poderes legislativo, executivo e também judiciário. E por conta, então, do fato de ter aceitado essa proposta apresentada pela AGU e que foi construída, como disseram Davi Alcolumbre e Hugo Mota, entre Executivo e Legislativo, a reunião que estava prevista para essa quinta-feira, justamente com Flávio Dino e os presidentes da Câmara e daqui do Senado, essa reunião acabou não acontecendo. Agora, Flávio Dino, então, vai submeter todas essas propostas apresentadas pela AGU ao plenário do Supremo Tribunal Federal e, a partir de então, a depender da deliberação do plenário da Casa, aí sim o pagamento dessas emendas será liberado. Evandro. Obrigado, viu, André Anelli? Um abraço para você. Ai, quase que engasguei aqui falando com o André Anelli. Ô, Zé Maria Trindade, quero saber de você se agora o negócio vai seguir em frente mesmo, porque a gente já viu, né, algumas sinalizações para liberação, aí vem depois o ministro Flávio Dino e puxa as rédeas novamente. Agora o Congresso já está comemorando, mas ainda depende também parte da liberação de aprovação naquela audiência virtual que vai ocorrer no Supremo Tribunal Federal antes do Carnaval. Exatamente. Deve acontecer amanhã. O Supremo vai homologar essa decisão do ministro Flávio Dino. O que o presidente do Senado elogia, eu acho estranho, né? É preciso negociar, é preciso discutir no Congresso Nacional. Supremo, Judiciário não se discute, né? Analisa a lei, analisa a Constituição e toma a decisão. Mas, enfim, isso paralisou o Congresso Nacional e agora com a liberação não serão todas as emendas, algumas ainda estarão restritas, não serão liberadas. Então, isso aí vai dar um andamento diferente no Congresso Nacional e aprovar, inclusive, o orçamento. O acordo é esse, de saber quem foi o deputado que mandou, para onde e o que fizeram com o dinheiro. Já estou ouvindo lá de que haverá acordos assim, um deputado que quer mandar uma emenda para um outro lugar, ele combina com eu mando para o seu município, você manda para o meu, ou da minha área de interesse, ou minha empreiteira, assim, é impossível cercar a criatividade para o mal que existem aqui, que existe entre os deputados. Agora, o pior está por vir. Existem 2 pedidos de CPI, eu não acredito. Não se fala em corda na casa de enforcado, ou seja, CPI para investigar deputado e senador, jamais. Isso não vai acontecer mesmo.
Mas a Procuradoria-Geral da República já está com aquele processo lá atrás, que eu antecipei aqui, né, com dados da Controladoria-Geral da União e da Procuradoria, mostrando irregularidades graves. Hoje eu fiquei sabendo que quase 400 municípios nem prestaram contas dos recursos recebidos, nem prestaram contas. Tá, a legislação lá atrás era frouxa. Recebia a emenda PIX, não tinha que prestar contas, entrava no caixa da prefeitura. Mas a Rosa Weber, lá atrás, deu uma decisão obrigando a prestação de contas. Então, os 400 prefeitos, 300 e pouco, 359, eu acho, que não prestaram contas, estão cometendo crime já. Primeiro, o crime administrativo e, segundo, desobediência ao Supremo. Certeza, Zé Maria, e esse volume aí é impressionante, né? Fábio Piperno. Exatamente isso que o Zé falou, e é bom deixar claro também que esse acordo que eles fecharam ontem não os exime de ter que apresentar as justificativas, enfim, a rastreabilidade do que foi feito no verão passado. E isso ainda está valendo. Então, o que foi acordado, o que foi acertado ontem é que, tá bom, então, a partir de agora, vocês vão ter que cumprir, diante da promessa de vocês de obedecerem tais regras, então, o daqui para frente vai ser liberado. Agora, o lá de trás, vocês ainda estão devendo e vão ter que apresentar. Agora, a gente está falando de algo que já deveria ser corriqueiro e obrigação de todos, desde sempre, mas que também, desde o início, me desperta a curiosidade em relação ao papel dos tribunais de contas em relação a isso. Porque a gente está falando de emendas que vão para estados, que vão para municípios, e os municípios, eles são, suas contas são fiscalizadas pelos tribunais de contas estaduais. Muito bem. A Câmara dos Deputados e o Senado têm como um órgão auxiliar e tal, o Tribunal de Contas da União. Então, quer dizer, tudo isso foi feito e os tribunais de contas fingiram que não viram ou estavam com seus controles meio frouxos. Quer dizer, como é que tudo isso passou e os tribunais de contas não deram um pio em relação a toda essa dinheirama? Fala, Segré. Quais são as atribuições do Tribunal de Contas? Auditar contas. Para isso, o que precisa? Ter alguma profissão vinculada com isso, administrador, contador, auditor, o que for. Tem enfermeira em Tribunal de Contas. Qual é a característica que precisa pelo menos 5 pessoas que entraram no Tribunal de Contas dos estados? Ser esposa do ministro do governo Lula. É isso. Tem enfermeira, esposa do ministro do governo Lula, que é do Tribunal de Contas. E é vitalício, hein? Vai até sei lá quando. E com todo respeito pelas enfermeiras, que é uma profissão digníssima. Eu não teria como aplicar uma injeção como contador, administrador, economista para uma pessoa. Qual é a característica de uma enfermeira para auditar uma conta? Com todo respeito, de novo, nenhuma. Então, por que colocaram aí uma esposa de um ministro para auditar contas? É, pelo menos, estranho. E agora, uma questão que me dói. No Tribunal de Contas de São Paulo, ao que se sabe, não tem nenhum indicado pelo governo Lula, nem ministro. Não, mas estou falando, são 26 estados, mais o Distrito Federal, estamos falando apenas de 5. Mas esses 5, curiosamente, são de ministros do governo. É errado. Eu não sei, claro, você está concordando? Não, é errado. Agora, essa emenda amanhã vai ser feita através do plenário do Supremo Tribunal Federal. O plenário vai avaliar emendas. E a denúncia da PGR pela tentativa de golpe só na primeira turma. É complexo também de entender, né? Fala, Gani. Olha só, Evandro, o que a gente tem de conhecimento em relação aos desvios, né, das emendas ou mau uso, houve superfaturamento na compra de trator, superfaturamento em estrada, desvio de verba na saúde, entre outras irregularidades. Ou seja, é uma pornografia aí com o dinheiro público. Agora, esse acordo que fizeram, costuraram aí juntamente com o Supremo, né? E evidentemente que esse acordo também foi de bastidor, não foi simplesmente ali a apresentação de um documento. Eu acredito que é justamente uma garantia de daqui para frente a gente garante transparência e rastreabilidade, desde que você nos deixe em paz em relação ao passado. Infelizmente, nessa briga entre o corporativismo do parlamento contra o ministro Flávio Dino, eu acredito que ganhe o corporativismo do parlamento.